pessoal, os alunos, bem-vindos novamente, né? Mais uma aula aqui onde nós estamos tratando agora de cálculo vetorial, né? Especificamente funções vetoriais. Então nessa aula aqui vai ser rápida, tá? Espero que seja rápida. Nós vamos resolver dois exercícios, tá? Aí eu vou aproveitar para explicar um pouco também do conteúdo, tá bom? Se você não assistiu a aula sobre funções vetoriais, vai lá na aula 15, dá uma olhada lá, tá? A aula de lá é base para resolvermos os exercícios aqui. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, olha só, um projétil, né? Ele é lançado, tá certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Então, você tem um projétil aqui, ele é lançado fazendo um formato parabólico, né? Então, isso aqui é lá da física básica, né? O lançamento oblíquo de um projeto. Então, você lança um projeto aqui fazendo um formato parabólico, certo? Então, olha só, esse projétil aqui, se nós pegarmos ele aqui, ó, ele está nesse ponto aqui, correto? Coordenadas x e coordenadas y aqui, tá? Esse é o ponto que o projétil está nesse instante, tá? Então, qualquer ponto que ele esteja aqui, eu vou ter um vetor, correto? É o vetor aqui, olha só, o vetor posição, não é isso? Vetor posição para esse projétil aqui, tá? Então, esse vetor dado esse ponto aqui, ele tem um ângulo θ, não tem? Então, tá aqui. Então, olha só, se esse projétil aqui, ele está nesse ponto aqui, obviamente, ele foi lançado, né? Tem uma massa m, faz uma força aqui perpendicular ao plano horizontal, certo? Ao eixo x aqui. Essa força aqui, ela é o que? A força da gravidade, correto? A aceleração aqui, então, dessa partícula aqui é a aceleração da gravidade nesse ponto, correto? Então, tá puxando ele para baixo aqui, né? Por isso que a gente lança ele aqui, correto? Com uma velocidade inicial v0, né? A gravidade já começa a atuar aqui, puxando ele para baixo, certo? Então, ele vai deslocando, aí começa a perder altitude, começa a cair. Então, essa é a aceleração dessa partícula aqui, correto? Menos g na direção j. Por que na direção j? É paralela ao eixo y, ou seja, essa direção aqui que está atuando essa gravidade é na direção do eixo y, e nós definimos isso aqui é o eixo j, certo? Então, perde aqui determinar o vetor posição, correto? Então, nós já vimos aqui, ó, tem um vetor posição aqui, não é isso? Escrito pelas coordenadas x e y aqui, tá? Aí eu tenho mais um vetorzinho aqui, que é o vetor aceleração, correto? Essa é a informação que eu tiro aqui, tá? Isso daqui não foi dado, não. Isso aqui é a informação que nós conseguimos tirar do problema. Olha só, o vetor velocidade inicial aqui. Então, para qualquer ponto aqui eu tenho uma velocidade, certo? Eu também vou ter um vetor velocidade, não vou? Como que eu calculo a velocidade? Eu estou decompondo o vetor velocidade nas duas direções, correto? Decompondo ele nessa direção e decompondo ele nessa direção aqui. Que eu não fiz o desenho das decomposições, mas isso daqui é um triângulo retângulo, né? Então eu tenho se ele está deslocando aqui, ó, nessa direção aqui, isso daqui é o vetor resultante, certo? Eu tenho o vetor apontando para baixo aqui e um vetor aqui apontando nessa direção aqui paralela ao eixo, correto? A combinação desses dois vetores vai dar o vetor resultante velocidade aqui, tá? E como é que decompõe ele? Essa projeção aqui no eixo x vai ser cosseno de θ, não é isso? Dado esse ângulo inicial aqui. Cosseno de θ vezes v0, né? A intensidade da velocidade ali. E na direção y, né, essa projeção aqui, não é isso? Essa componente aqui vai ser o quê? Vai ser seno de θ. Então, na componente x está aqui, na componente y. Isso daqui é um triângulo retângulo, certo? Formado pelo vetor velocidade. Então, continuando aqui, ó, na nossa segunda lei de Newton, a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Força é a grandeza vetorial, aceleração também é a grandeza vetorial. Então, eu posso escrever isso aqui numa forma diferencial. Massa vezes aceleração. A aceleração de uma partícula, a gente já viu também, aula passada, aceleração derivada segunda da posição, correto? Então, isso daqui está aqui, ó. Foi isso que eu escrevi aqui, tá? Força, esse pedaço aqui dá força. Esse lado, massa vezes aceleração. Massa, aceleração.
Nós já não tínhamos definido que a aceleração dessa partícula é dada por esse vetor aqui? Então está aqui, ó, a gravidade, correto? Na direção J. Então está aqui, ó, a massa simplifica com a massa, ambos os lados, né? Isso, então eu tenho essa relação aqui. Essa relação é a relação principal aqui da nossa partícula, tá? Então olha só, eu sei que na posição S0 eu tenho uma posição inicial, correto? Botar em qualquer ponto ali eu vou chamar de S0 aqui. E obviamente a velocidade aqui, desculpem, tá? Aqui é a derivada primeira, tá? Coloquei derivada segunda aqui, eu vou arrumar, essa aqui é a derivada primeira. A velocidade é a derivada da posição, não é isso? Então a velocidade inicial também é uma velocidade V0. Se a partícula parte do repouso, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, tá? Aí dá uma aceleração. Mas está aqui, se ele parte de um ponto qualquer desconhecido, vou chamar de S0. Com uma velocidade qualquer desconhecida, eu vou chamar de V0. Então eu vou pegar essa equação aqui e vou integrar ambos os lados. Então eu tenho a derivada segunda, que é a aceleração. Eu quero encontrar a posição, não é isso? Se eu derivei duas vezes, para voltar nisso daqui eu vou integrar. Então integrando uma vez aqui. Derivada segunda, eu integro uma vez, eu tenho uma derivada primeira. Integrando g em relação a t. Isso aqui é uma constante, vai ser a constante vezes a variável de integração. Mais uma constante de integração, certo? E esse constante aqui é um vetor. Nós já vimos na aula passada também que aparece aquelas duas constantes em cada componente do vetor. E aqui só por uma questão de visualização eu coloquei essa componente aqui como um vetor separado, tá? Essa constante aqui. Então tá aqui, ó. Então, certo aqui. Continuando, eu vou pegar isso daqui agora e integrar novamente, tá? Então, ó, integrando a derivada primeira, o que eu encontro? Eu encontro a função. Integrando essa componente aqui, t ao quadrado sobre 2, é isso? A integral de uma constante é a constante vezes a variável de integração, correto? Isso daqui é um vetor, só que esse t aqui é uma constante. Então, a constante vezes o vetor vai ser a constante vezes todas as componentes do vetor. E aqui, como eu integrei mais uma vez, me parece uma terceira constante de integração. Opa, desculpem de novo aqui, isso daqui é um vetor, tá? Faltou o símbolozinho de vetor aqui que eu já vou arrumar aqui para nós. Pronto, tá arrumado aqui, pessoal. Então vamos lá, continuando aqui. Então nós encontramos isso daqui, certo? Olha só, temos essa expressão aqui para a posição, né? Então menos g sobre 2 vezes t ao quadrado na direção j, e aqui v0 vezes t, onde v0 é o vetor posição, né, inicial, tá? Isso daqui a gente viu lá já em cálculo 1, tá? A gente usa isso daqui. E S0 vai ser a posição inicial, correto? Eu não demonstrei aqui por que dá S0 e V0, porque isso daqui é coisa lá de cálculo 1, nós já vimos lá. Quem não viu, dá uma olhada lá nessa parte aqui, tá bom? Então, só que V0 nós já temos aqui, não temos? Olha só. Eu tenho essa descrição aqui. Então, substituindo aqui, no lugar de V0, eu tenho isso daqui, né? E aí, reorganizando os termos dessa equação aqui, dessa função, eu chego nisso daqui, olha só. Que a posição dessa partícula ali, dessa trajetória, vai ser V0 vezes t, vezes cosseno de θ na direção I, correto? É uma direção do eixo X, a posição. Olha que interessante, vamos voltar para o gráfico. A posição aqui não depende do ângulo θ. Se o ângulo θ for aqui, ó, for menorzinho, a posição aqui vai mudar, não vai? Então a componente x depende do ângulo θ, tá aqui. Mais V0 vezes t, seno de θ, correto? Olha só a componente na direção y aqui agora. Menos um g sobre 2t quadrado. Olha só a gravidade atuando aqui agora. Tá vendo? Na direção x, a gravidade não está atuando, mas na direção y ela está atuando, correto? E se ela está atuando na direção y,
obviamente a direção x também vai sofrer alteração, né? Então isso aqui a gente já sabe. Então olha só aparecendo aqui. E mais um vetorzinho posição inicial, né? Conhecendo a posição inicial, a gente tem essa descrição aqui. Se a posição inicial for na origem, obviamente esse vetorzinho aqui é 0, né? E sobra isso daqui. Então isso daqui é a descrição vetorial da posição de uma partícula no espaço bidimensional, certo? Então tá aí, tá feito o nosso exercício. Agora a questão 2 aqui. A questão 2 diz o seguinte: sabendo que a trajetória de uma partícula é descrita por essa curva S de t aqui, né, a posição dela, que é cosseno de t na direção I, mais seno de t na direção J, mais t na direção K. Olha só que interessante isso aqui. Então, 3 dimensões, correto? Pede, determine velocidade e aceleração no ponto t igual a 2. Olha só, pessoal. Como que vai ser o gráfico disso daqui? Vamos dar uma analisada aqui para vocês entenderem. Só esse pedaço aqui, inicial. Esquece o t aqui, esse x e y. Nós já vimos lá que quando eu faço isso daqui, eu estou fazendo a projeção dessa curva no plano xy, certo? Olha só, na forma vetorial, isso aqui x não é cosseno de t, e aqui y é seno de t. Então qual que é a equação que x é cosseno e y é seno? Uma circunferência, certo? X é igual a cosseno, y é igual a seno. Isso daqui satisfaz a equação de uma circunferência. Então, se eu pegar essa superfície aqui e projetar ela no plano XY, eu vou encontrar uma circunferência, correto? Agora, olha só, esse t aqui. O que é esse t? Quando t for igual a 1, por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência, não é? De raio 1, correto? Na altura z igual a 1. Se eu pego t igual a 2, eu tenho uma circunferência de raio 1, né? O raio é o que multiplica aqui, certo? Nesse caso é 1. Eu tenho uma circunferência de raio 1 na altura z igual a 2. E assim, estou vendo que à medida que eu estou aumentando esse parâmetro aqui, eu estou subindo na direção do eixo z, mas a circunferência aqui permanece. O que isso daqui faz? Olha só. Vira essa figura aqui, basicamente vira um cilindro ou uma mola, né? Eu posso ver isso daqui como uma mola, olha só. Para t igual a 1, eu tenho esse ponto aqui, esse vetor aqui. Deixa eu só fazer aqui. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Para t igual a 1, eu teria esse vetor aqui. Para t igual a 2, teria, vamos imaginar esse vetor aqui. Para t igual a 3... teria esse vetor aqui, tá vendo? Olha só. E assim vai, né? Se eu pego t igual a 4, eu vou ter z igual a 4 aqui em cima. O que aconteceria? Olha lá, eu teria um vetor saindo lá da origem acompanhando, entendeu? Então isso daqui, ó, à medida que o z vai subindo, a circunferência vai acompanhando a altura. E vai subindo junto com o z. Isso daqui forma essa espiral aqui, tá certo? Ou uma mola, não é? Tá aqui essa grandeza vetorial aqui dado por essa curva aqui, essa superfície aqui, certo? Então, olha só, determinar velocidade e aceleração. Se eu tenho posição, velocidade é a derivada da posição. A aceleração é o quê? Derivada da velocidade. Calculando a velocidade aqui, derivo a posição. Olha só, derivada do cosseno menos seno, derivada do seno, cosseno. Derivada de t é 1, menos seno aqui, cosseno aqui e 1 na direção k aqui. A aceleração, derivada da velocidade. A derivada do seno, cosseno. Esse sinal de menos mantém. A derivada do cosseno, menos seno. Está aqui, menos seno, tá certo? Então tá aí, encontramos a velocidade e a aceleração, a expressão. Agora, em t igual a 2 é só substituir, não é isso? Para t igual a 2, substituir aqui, vai dar isso daqui, ó, menos 0,99 aqui na direção I e menos 0,416 na direção J. Tá? A aceleração em t igual a 2. Olha só, substituir ali nós vamos ter isso daqui, tá certo?
A velocidade ainda depende, né? Ela tem a componente z aqui, correto? Apareceu o k aqui. A aceleração já não depende disso daqui, né? Então, derivada de uma constante é zero, por isso que aqui não apareceu o k, correto? Então, tá aqui, pessoal, essa é a solução desses dois exercícios, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, entre em contato, mande e-mail, dê uma revisada também na aula passada. Então, boa aula e bons estudos a todos.